Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre o livro O Jantar, do autor Herman Koch, publicado pela editora Intrínseca. Mas antes eu quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e caso se interesse pelo livro e queira adquiri-lo, utilize o link do canal na Amazon que tá ali na descrição. Dois irmãos e suas esposas vão até um jantar para conversar sobre dois dos seus filhos adolescentes. O narrador do livro é Paul, que foi convidado pelo seu irmão Stan para o jantar. Stan, por sinal, está concorrendo a primeiro-ministro da Holanda e ele convidou o irmão Paul para um jantar em um restaurante caríssimo que normalmente demora-se meses para conseguir uma mesa. Paul, com certeza, é o narrador e personagem mais repugnante que eu já tive que acompanhar. Mas ele é tão escroto que, de certa maneira, funciona para o enredo que o livro pretende apresentar. Nem vou enrolar para dizer que ele é sociopata, invejoso, recalcado, racista. Além de tudo isso, ele se acha um cara fantástico. Ele é casado com Claire, que, com o tempo, a gente vê que não é muito melhor que ele em vários aspectos. E eles têm um filho chamado Michael. Seu irmão Stan e a esposa Babette têm uma filha e dois filhos adolescentes, um chamado Rick e o outro Bo. O Bo ele é adotado e é, por sinal, um dos motivos de ranço do Paul, o qual ele garante que não é por racismo. Segundo ele seria racista, na verdade, se gostasse do menino por causa da cor da pele dele. Mas é óbvio que a gente que lê o livro sabe muito bem que ele é. Ele acusa o irmão de puro interesse político ao adotar o garoto, o que no final do filme até que parece um pouco, mas no livro pelo menos eu não senti isso. Um aspecto da estrutura do livro me agradou, pois ele é dividido em aperitivo, entrada, prato principal, etc. A relação do Serge e da sua esposa não está no melhor momento, principalmente por causa de uma atitude que ele pretende tomar no outro dia, que a gente vai descobrir só mais pra frente no livro, mais pro final, na verdade. O Serge não é um personagem perfeito, fala merda, é egoísta, mas eu acho que ainda ele é, de todos eles, o que tem um pouco mais de consciência. Eu nunca tinha lido, pelo que eu me lembro, a narração de um personagem tão invejoso. Gente, ele é muito mesquinho ao falar do próprio irmão. É importante ressaltar que os acontecimentos da noite são abordados de forma não linear e ele intercala com memórias dele na escola, no trabalho dele, com o filho, no casamento. Michael e Rick fizeram algo absurdo, horrível, e foi a cena, com certeza, a cena mais horrível, mais desagradável de ler que eu já tive em toda a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente lê coisas muito parecidas nos jornais. Talvez não tão detalhado, mas sim, não foge tanto assim da realidade. Eu fiquei muito revoltada com o que os garotos fizeram, mas o que mais me revoltou foi a passividade dos pais, a passação de pano, principalmente por parte de um casal. Apesar que, nesse caso, o pai não é um bom exemplo nem de longe para o filho. Tem uma questão psicológica relevante, apesar que eu terminei o livro sem saber exatamente do que ele estava falando, mas enfim, eu não sou uma conhecedora de doenças psicológicas. E os garotos justificam, no caso, um dos garotos, que a gente tem como personagem efetivo, um dos garotos, tem o ponto de vista de apenas um dos pais, e a gente vê dialogando com o pai apenas um dos garotos. E esse garoto, ele justifica o ato final dele, mas ele não considera tudo que ele fez até chegar àquela tragédia. Acredito que o ponto e a maior discussão do livro é você se colocar no lugar dos pais. O que você faria se fossem os seus filhos que fizessem algo assim? Eu fiquei tanto com isso na cabeça que eu fui pedir para minha mãe o que ela faria se eu fizesse algo do gênero. Uma frase me chamou a atenção, que foi: eu me coloquei no lugar do meu filho. Mas você não se colocou no lugar das vítimas, né? Porque, diferentemente do filme, no livro já é dado uma segunda chance. O pai, ele fala no livro que a vítima teve uma reação mimada. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro um dia, voltem aqui e me digam se vocês realmente acreditam que a vítima teve uma reação mimada.
por ser atrapalhada. Uma das coisas mais lamentáveis é que o Paul, ele só olha para a própria realidade, para o próprio umbigo. Se eu tenho condições, então todo mundo tem, porque afinal a gente vive na Holanda. Para vocês entenderem um pouco de como funciona a cabeça do Paul, ele diz o seguinte: talvez um alcoólatra merecesse mais ser agredido do que uma pessoa que bebe 1 ou 2 copos por dia. Mas mais absurdo ainda é o que ele fala para os seus alunos em sua aula de história. As comparações e desculpas que eles usam para defender o indefensável são muito fracas. Queria que vocês vissem as notas que eu fiz no Kindle, né, no e-book no Kindle, no final do jantar deles. Eu fiquei puta, literalmente. Eu não gosto muito de escrever no Kindle, mas eu escrevi absurdos, assim, eu escrevi muito. Se quiserem ver, me mandem no Instagram que eu posto nos stories algumas partes. Depois de tudo que eu falei, que pode até ser confuso, eu quero dizer que eu dei uma nota muito boa para esse livro, porque ele foi horrível, mas ao mesmo tempo muito bom. Achei muito bem escrito e ele mostra uma versão muito cruel do ser humano, tanto do pai, quanto do filho, quanto da mãe, e foi muito interessante. No fim, eu dei 3,5 estrelas para O Jantar. Eu odiei e adorei esse livro, e pelo mesmo motivo, porque o personagem principal ele é repugnante, as coisas que acontecem são abomináveis, ele é o pior tipo de ser humano, mas é um livro muito bem escrito. Pelo menos, né, na minha opinião. Mas eu não acho, verdadeiramente, dizendo para vocês, que a maioria vai gostar desse livro. E exatamente por esses mesmos motivos que eu citei, que fez com que eu gostasse. E eu quero saber se você já leu O Jantar, se já teve a oportunidade de ler esse livro e o que você achou dele. Me conte nos comentários e vamos conversar um pouquinho mais. E também me fale que atitude você tomaria em relação ao Michael, se o seu filho fizesse o que o Michael fez. No próximo vídeo a gente conversa sobre o filme que foi lançado em 2017. Muito obrigada por assistir ao vídeo, eu vejo vocês no próximo.